pessoal! Bom, falaremos sobre triângulo, e triângulo é uma das figuras mais importantes na geometria plana. Eu digo que às vezes o triângulo nem cai em vestibular, ele despenca, porque tem vários tópicos a se trabalhar com triângulos. Então nós vamos começar aqui uma saga de falar de triângulos. A partir de agora nós vamos começar bem do iniciozinho, eu vou bem detalhado com vocês, para a gente ir chegando e ter uma base para responder todas as questõezinhas de vestibular, tá bom? Então, é isso. Bora lá. Triângulos. Nós vamos falar sobre classificação. Classificação de triângulos é bem fácil. Nós falaremos aqui a respeito dos seus lados. Então, dos lados, vou até escrever aqui, ó, lados. E aqui é sobre os ângulos. Então, quando a gente classifica pelos lados, nós temos aqui, ó, o equilátero, que eu coloquei aqui um tracinho verde, que é para dizer que todos os seus lados são congruentes. Logo, todos os seus ângulos também serão congruentes. Então, se eu coloco aqui 20, aqui é 20 também, e aqui é 20 também, tá bom? Escaleno, todos os seus lados vão ser diferentes. E isósceles, a gente vai ter dois lados iguais, aqui, ó, e nós vamos ter o diferente. Sempre no isósceles, a base vai ser o lado que está diferente, tá bom? Então, se eu tenho os dois lados congruentes, a base vai ser o meu lado diferente. Agora, quanto aos ângulos. Os ângulos também é bem fácil. Eu tenho aqui o retângulo, que tem um ângulo de 90 graus. Então, sempre quando você bater o olho em um triângulo que tem um ângulo de 90 graus, nós vamos chamar ele de retângulo. Acutângulo quer dizer que todos os seus ângulos são menores que 90 graus, tá? Aqui 80, 20. E obtusângulo é quando eu tenho um ângulo que é maior que 90 graus. Bem simples, né? Congruência de triângulo. Eu ainda vou abordar mais detalhado essa congruência de triângulo, mas só para vocês irem sabendo já, em uma congruência de triângulo, eu tenho que os meus triângulos são iguais. O próprio nome já diz, né? Congruência. Então, eu tenho aqui, ó, ABC, e eu tenho o ângulo 50, 80 e 50 aqui também, e os meus lados ABC. Olha só, se eu pergunto para você, quem é o meu alfa desse triângulo aqui, vocês vão me responder que ele é igual a 80. Por quê? Porque eles são congruentes, tá? Então, se eu digo que tem congruência entre os triângulos, quer dizer que os seus lados vão ser congruentes e os seus ângulos também vão ser congruentes, ou seja, exatamente iguais. A área, que a gente já falou sobre a área, bem no iniciozinho lá das nossas aulas, que eu tenho a base de um triângulo e eu tenho a sua altura. A altura, pessoal, sempre será quando eu formo um ângulo de 90 graus com a base, tá bom? Então, altura e base. Como que é a área? A área vai ser base vezes altura dividido por 2. Não pode esquecer de dividir por 2, senão vai estar totalmente errado. E o que nós vamos ter o enfoque agora é a soma dos ângulos internos de um triângulo. Bom, os ângulos internos são os ângulos que estão dentro do meu triângulo, tá? E quando eu tenho A mais B mais C, nós vamos ter 90 graus. Isso é sempre, professora? Sempre! Olha aqui, se você pegar aqui, ó, voltando aqui, 60 mais 60 mais 60, eu vou ter 180. 130 mais 30 mais 20, 180. 70 mais 70 mais 40, 180. Então, sempre 180. Soma dos ângulos internos de um triângulo sempre será 180. Aqui, coloquei um exemplozinho para vocês. Como que nós podemos fazer isso? Eu tenho aqui, ó, x mais 20, que é esse ângulozinho aqui, mais 60, que é esse ângulo aqui, mais 30, que é esse ângulo aqui. E tudo isso aqui tem que ser igual a quanto? A 180. Sempre, 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 tá bom? Então, vamos só juntar aqui. 60 mais 30, 90. 90 mais 20, 110. Então, mais 110. Tudo isso é igual a 180. Passando para o outro lado, nós vamos ter aqui, ó, que 180 menos 110. E o nosso x só pode ser 70 graus. Ok? Tudo certo? Outra coisa, só para não esquecer de falar para vocês, que soma dos ângulos internos de um triângulo, 180. Ok, isso aqui nós já vimos. Só que
O ângulo externo de um triângulo, então se eu puxar uma reta para cá e fazer esse ângulo aqui, vou chamar esse ângulo de D, ângulo D. Concorda comigo que eu formei a metade de um círculo? Então quer dizer que um ângulo interno mais o ângulo externo, ele também mede 180. O ângulo A e o ângulo D, eles são ângulos suplementares. E o que é um ângulo suplementar mesmo? É quando eu somo os dois e os dois dá 180. Olha só, se eu puxo uma reta para cá, ó, e vou fazer o meu ângulo externo, então isso tudo aqui eu tenho um ângulo de 180 graus. A mesma coisa eu posso fazer para o B aqui. Então lembre, um ângulo interno com um ângulo externo do triângulo forma 180 graus. E é isso, lindinhos. A gente finalizou por aqui. Espero que vocês tenham entendido. Se vocês não entenderem, vocês sabem exatamente onde me procurar. Beijo para vocês.